Olá, eu sou Silvano, doutorando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília. Vou apresentar o trabalho escrito em parceria com a professora Inês Maria, intitulado O Fracasso Escolar como Sintoma, Angústias frente ao não saber e não saber fazer com isso em curso de formação inicial de professores. Bem, teoricamente sustentados pela interface psicanálise e educação, propusemos refletir sobre as manifestações de sofrimento de professores e estudantes universitários em relação às dificuldades de aprendizagem e ao fracasso escolar nas ciências exatas. Para tanto, nós associamos o fracasso escolar ao baixo desempenho acadêmico no contexto de uma universidade brasileira situada no interior do estado da Bahia. De acordo com Pereira, o campo de interface psicanálise e educação tem buscado mais abertamente o entendimento das vicissitudes do isso, do desejo, da pulsão, do mal-estar e do sintoma no âmbito educativo. Duas coisas aqui merecem destaque. Primeiro, dizer que o isso, na perspectiva freudiana, refere-se ao inconsciente. E segundo, dizer que o sintoma, para a psicanálise, não é sinal de alguma doença. Como afirma esse mesmo autor, sintoma refere-se a um fenômeno subjetivo constituído pela realização deformada do desejo. Os depoimentos dos estudantes evidenciam relações traumáticas com o saber, carregadas de angústias e de mal-estar. Me sinto burra, afirma a estudante 1. Tenho medo de matemática, não consigo aprender, relata a estudante 2. A estudante 3 diz: acho que o problema de não aprender é comigo. Vejam, esses estudantes testemunham que, em virtude das dificuldades de aprendizagem, sentem o desejo de aprender se esvair e dar lugar ao desejo de desistências. A impressão dada é que, diante dos impasses vividos nas tentativas de aprender, o saber lhes parece algo inacessível e, por isso, muitos se abrogam do processo de ensino-aprendizagem, motivados pelo sentimento de aversão que desenvolvem em relação a esse saber difícil de ser aprendido e apreendido. Interessante observar nos discursos dos professores e estudantes a sustentação da responsabilização do outro pela não aprendizagem. Para o professor, a culpa de não aprender está no aluno, em suas deficiências, em seu desinteresse e não dedicação aos estudos, bem como na precariedade da escola pública que não o preparou para a vida universitária. Para o aluno, por sua vez, a culpa de não aprender está no professor, que não sabe dar aula, que não tem competência pedagógica, está nos conteúdos, que são sem sentido e às vezes desnecessários para o exercício profissional, e na própria instituição, ao oferecer currículos ultrapassados e conteudistas. Então nos perguntamos se essas possíveis tentativas de fugas expressas na busca pela responsabilização do outro seriam sinais de angústias. Vejam, para Freud, a angústia, real ou neurótica, apresenta-se como uma reação frente a um perigo, seja esse perigo objetos ou situações, que, ao colocar em jogo a existência do sujeito, leva esse sujeito à tentativa de fuga. Fuga aqui entendida como pulsão de autoconservação. Ainda que em etapa preliminar de estudos, acreditamos que os sintomas são produzidos no interior do laço social e que, portanto, muitas dificuldades de aprendizagem podem estar ligadas às possíveis relações traumáticas do sujeito com o saber, tecidas ao longo de sua história social e psíquica, bem como podem ser lidas como produções sintomáticas ligadas a ditos e não ditos que circulam no imaginário social e também educativo. Sobre o que fazer com isso, pensamos em uma educação voltada para o devir do sujeito desejante, como nos sugere Kupfer, o professor como sujeito suposto saber que ocupa um lugar de saber não todo, precisa, juntamente com seu aluno, deparar-se com a falta para que possam ir do sintoma ao que saber fazer com ele. Cremos que sem falta não há desejo e sem desejo o ensinar e o aprender ficam seriamente comprometidos. Muito obrigado pela atenção de todos.